Bom, hoje nós vamos bater um papo sobre esperanças e consolações. Eu sou o Agnaldo Parreira, estou muito feliz de estar aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre esperança, que é um assunto que nesse momento o mundo está extremamente carente. Eu vou começar com uma pequena história que o espírito Hilário Silva, no livro O Espírito de Verdade da FEB, nos conta uma história acontecida na França nos tempos de Kardec. E que ele recebeu um livro, de um livreiro bem encadenado, um livro num formato muito bonito, muito bem trabalhado. E consta na história que o livreiro estava para se atirar no rio Sena, pois estava extremamente desesperado por alguns acontecimentos da sua vida. E resolveu dar cabo da sua própria vida se atirando no rio, quando topou com o volume do Livro dos Espíritos. Como era livreiro, resolveu dar uma passada de olho. A literatura lhe chamou a atenção e ele passou a ler aquele livro. No fim da leitura, ele resolveu encardená-lo e mandá-lo a Kardec. E no livro estava escrito: "Este livro salvou a minha vida." E o livreiro, ao remetê-lo a Kardec, escreveu logo embaixo: "A minha também." A doutrina espírita tem essa característica de ser uma doutrina consoladora. Uma doutrina que nos ajuda a suportar os momentos mais duros de aflição, quando esses nos batem à porta. Então hoje nós vamos falar em O Livro dos Espíritos, no seu livro 4, capítulo 1, Esperanças e Consolações, Penas e Gozos Terrenos. Porém, hoje nós vamos ficar somente no primeiro tópico, que seria penas e gozos terrenos, devido ao tempo diminuto que a gente tem, e o assunto ficaria muito extenso. A nossa orbe terrestre, é um globo, e esse globo é um globo de provas e expiações. Isto quer dizer que os espíritos que aqui se encontram ainda estão num estado de imperfeição, tendo que passar por muitas provas e expiações para poder evoluir. Quando a gente fala de penas e gozos terrestres, o que seriam os gozos terrestres? O que é tão importante para o homem, para ele dizer assim: estou gozando de um bom momento, estou gozando da felicidade. Mas o que seria a felicidade para nós que estamos aqui nessa ordem de provas e expiação? Segundo estudiosos, da área do psique humano, a felicidade é uma gama de emoções ou sentimentos que vai desde o contentamento ou satisfação até a alegria intensa ou júbilo. A felicidade ainda tem um significado de bem-estar e paz interna. Mas se nós perguntarmos para a maioria das pessoas o que é felicidade, é algo extremamente subjetivo e tem muito a ver com a condição moral e psíquica daquele espírito naquele momento. Para muita gente, a felicidade é um barco no mar, para poder passear com a família, amigos, fazer viagens. Para outras pessoas, simplesmente, felicidade é estar de frente para o mar. Apenas sentir a água nos pés, numa manhã ensolarada. Para muitas pessoas, felicidade seria estar alegre, feliz. Poderia ser, para muitos,
recursos financeiros abundantes, né? Um bom corpo físico, um corpo físico bem trabalhado, né? Poderia ser um bom carro, ou até mesmo um bom lanche ou uma boa comida num restaurante. Uma boa sobremesa. Se a gente perceber, tudo isso que nós falamos até agora está ligado a uma realização pessoal. Para muita gente pode ser um casamento, pode ser uma casa própria, né? Pode estar na reunião familiar, pode estar em vencer uma competição atlética, ou até mesmo a chegada de um filho. Tudo isso que nós falamos são momentos de felicidade. Mas se a vida fosse somente alegria e felicidade, nós seres humanos que estamos num plano de expiação e prova, iríamos mesmo nos esforçar para crescer e evoluir? Imaginem se a nossa vida fosse somente satisfazer os nossos desejos fugares nesse mundo. Ficaria um verdadeiro marasmo, né? Então a felicidade, ela não está em coisas externas, e sim na felicidade interna que cada um de nós podemos e sabemos criar. E nesse momento que nós vivemos, nós podemos dizer que somos felizes? O que seria ser feliz para cada um de nós? Alguns irmãos do plano espiritual diz que ser feliz é ter paz no coração. Ser feliz é ter calma, é ter serenidade, ter o necessário à vida e o necessário ao corpo. Ser feliz também pode ser o amor que a gente dá, o amor que a gente recebe e, principalmente, o amor que nós transmitimos aos nossos semelhantes. Mas será que cada um de nós tem o dom de ser feliz o tempo todo durante a nossa existência? Claramente que não. Porque se assim fosse, nós não estaríamos nos esforçando para crescer e evoluir. E de vez em quando, o mundo, o nosso mundo pessoal e o mundo que a gente vive, sofre alguns chacoalhões do plano espiritual, para que a gente possa dar um passo adiante, para que a gente possa crescer um pouquinho mais. Vamos pegar o exemplo agora em que nós vivemos. É um momento de dor, um momento de dificuldade, um momento de isolamento. É um momento em que estamos preocupados, temendo pela nossa vida e de nossos familiares, temendo ter que parar dentro de um hospital, temendo que algum familiar ou ente querido, ou uma pessoa que nos seja caro ao ramo afetivo, vá parar dentro do hospital por causa dessa situação mundial do coronavírus. E o que esse momento tem trazido de crescimento para a humanidade? Esse problema que surgiu agora, com essa pandemia, está obrigando a sociedade a repensar os seus valores, a forma de consumir, a forma que deve ser tratado os nossos irmãos animais. Coloca para a gente que não basta a gente se proteger se o vizinho não estiver protegido. Coloca para a gente que um animal em cativeiro lá na China, sendo torturado
dia após dia, até ser abatido para o seu consumo, pode trazer um mal que afeta toda a humanidade. A ciência se uniu, os meios de comunicação se uniram, as tecnologias tiveram que evoluir, as pessoas tiveram que se adaptar para que a economia não parasse. O ser humano teve mais do que nunca que usar da sua criatividade e da sua máquina de pensar. Então nós dizemos que o homem, ele é obreiro da sua própria felicidade. No Livro dos Espíritos, na questão 921, Kardec faz essa pergunta. E o Espírito de Verdade diz: proporcionará a si mesmo felicidade tão grande ou comporte a sua existência grosseira. Então, olha, ele proporcionará a si mesma a felicidade. Então, a felicidade não é as pessoas que trazem para a nossa vida. A felicidade nós criamos dentro de nós. E nesses momentos de aflição, o que nós valorizamos? O que a espiritualidade nos cobra? Vocês já pararam para pensar que é nesse momento de extrema dificuldade, igual esse que vivemos hoje, que nós podemos testar a nossa fé? E a espiritualidade vai nos dizer aonde está a sua fé. E no bate-papo dessa noite, é essa questão que eu levanto. Aonde está a nossa fé nesse momento de dificuldade? Aonde está o nosso amor? Aonde está a nossa fraternidade? Aonde está a nossa solidariedade? E, acima de tudo, aonde está a nossa responsabilidade? Porque hoje, até para sair de casa, você tem que ser responsável. Porque se você não tomar as medidas sanitárias necessárias, você pode estar trazendo uma dor e um sofrimento para dentro do seu lar, para o seu trabalho, para o seu vizinho, para o profissional que lhe atende no comércio, onde você vai em busca de atender às necessidades básicas sua e da sua família. Nós somos uma sociedade de consumo. Então, aonde está a nossa fé? Quando a morte bate às nossas portas, quando o desemprego bate às nossas portas, quanta dificuldade financeira. Vocês pararam para pensar como nós estamos sendo testados hoje? Em coisas que não são muito caras, nos bens materiais, na nossa saúde, no bem-estar social, no convívio familiar, que não é fácil você conviver, né, num período de isolamento tão longo que nós estamos vivendo nesse momento. Emmanuel, ele cita, né, uma frase que tem muito a ver com o momento que nós vivemos agora. Devemos cuidar do corpo humano como se fosse viver eternamente, e do espírito como se fosse desencarnar amanhã. É uma dica que o irmão Emmanuel nos dá e que cabe muito nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? Que seria justamente a gente cuidar do corpo, mas estar preparado para desencarnar amanhã. E cada um, na sua forma, no seu jeito, tentar auxiliar a humanidade nessa difícil missão que passamos agora. A doutrina espírita, ela tem o dom de nos fortalecer para esses momentos. Não só pelo fato da gente entender que o mundo não acaba aqui, nós entendermos que a vida continua e que nós estamos aqui de passagem, que somos um ser encarnado num espírito imortal. A sobrevivência da vida após a morte do corpo físico nos traz extrema consolação. Outra questão também, dessa questão passageira, a nossa existência é passageira, mas as dores e sofrimento desse mundo são provas para os nossos espíritos e também são passageiras. Chico,
sempre falava com as pessoas que estavam em momento de extrema dor, de extrema dificuldade. Isto vai passar. E essa mensagem que eu tento deixar para cada um de nós hoje, isso também vai passar. Precisamos ter paciência, responsabilidade, resignação. E o que é a resignação? A resignação é conhecida também como bem sofrer. Porque essa ideia que a gente tem que sofrer para chegar ao paraíso, isso a doutrina espírita já colocou por chão há muito tempo. Nós não precisamos sofrer para chegar no paraíso. O fato de você sofrer é uma questão do seu espírito, porque a dor existe para todos. A aflição existe para todos. Agora, sofrer é algo opcional de cada espírito. Você pode passar por uma situação de dor e não sofrer. Eu posso passar por essa situação de dor e para mim ser um sofrimento. Eu posso passar por uma situação que para mim é uma situação de dor e de dificuldade, mas não vai ser um momento de sofrimento. Mas para você poderia ser, porque os nossos valores, os nossos apegos, os nossos limites são diferentes. Mas a doutrina espírita, ela nos traz essa questão da consolação, nos dizendo, isto vai passar, nada é permanente. A tua existência é transitória, a dor é transitória, e ela veio para te fortificar. Ora, se Deus é todo amor, é todo bondade, certamente que nesse momento Ele nos está dando uma lição que vai auxiliar no crescimento da humanidade. E tem muita gente dizendo assim, mas eu não queria estar aqui nesse momento, né? Olha, eu posso garantir que cada um de nós, quando estava no departamento de reencarnação, pediu para estar aqui. Pediu para que nós aqui estivéssemos passando por essa situação. Da mesma forma que os espíritos que passaram pela gripe espanhola, pela guerra mundial, né? Também passaram por momentos difíceis, momento de dor, e esses momentos foram momentos de superação e que causaram um grande crescimento para a raça humana. Então nós, seres humanos, crescemos diante dessas dificuldades. Esse momento vai passar e nós vamos vencer esse momento. E a doutrina espírita está aqui para nos consolar, nos fortalecer e nos dizer que se cada um de nós fizermos a nossa parte da melhor forma possível, nós iremos passar e passar bem por esse momento. E é isso que a gente tem que entender. É difícil quando nós estamos acamados num hospital, sem saber de lá se a gente vai sair com a vida do corpo físico sem nenhuma sequela, ou quando estamos passando pela dificuldade econômica, né? A gente entender isso. Mas quantos de nós já passamos por momentos terríveis na nossa existência? Momentos terríveis. E hoje podemos estar vivendo o melhor momento da nossa vida. Então, o que eu peço a cada um de nós hoje, que saiamos daqui com esse pensamento. Aonde está a nossa fé? Isto passa, tudo vai passar. Mas principalmente, nesse momento, o que eu posso estar fazendo pela nossa humanidade? Como eu posso me melhorar? Como eu posso melhorar a vida do meu vizinho? Como eu posso me proteger? Como eu posso proteger a vida do meu familiar, do meu amigo, do meu vizinho, do meu colega de trabalho? Em que eu posso colaborar? E aonde está a minha fé? Se eu acredito que Deus é bom e justo, esse é o momento de eu provar a minha total confiança nesse Deus bom e justo.
e acreditar que com os ensinamentos do Cristo, com os ensinamentos da doutrina espírita, eu vou estar fortalecido para passar por esse momento. E que em breve, todos nós poderemos estar novamente juntos, com o nosso convívio social, professando a nossa fé de uma forma mais calorosa, mais próxima. E cada um de nós vai poder sair dessa situação melhor do que chegou. Então, meu agradecimento a todos vocês que me ouviram até esse momento. Que Deus nos abençoe. Tudo isso vai passar. E, nesse momento, eu peço que cada um de nós reflita sobre o que nós vivenciamos nesse momento e nos tornemos pessoas mais amorosas, mais fraternas, mais justas, mais responsáveis e que, acima de tudo, que possamos sair dessa situação fortalecido na nossa fé. Que Deus abençoe, que tenhamos aí um bom momento de reflexão. Gratidão a todos vocês que me ouviram até esse momento. Até mais. Um abraço do Aguinaldo Parreira para todos vocês.